Foi marcada a data para decidir se o jogador Robinho, que foi condenado a 9 anos por estupro lá na Itália, vai ou não cumprir a pena no Brasil. E eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo que há a grande possibilidade de que sim, de que Robinho vai ter que cumprir a pena no Brasil. Ele será julgado por 15 ministros. Tá? A Itália quer que o ex-jogador cumpra a condenação por estupro no Brasil. E eu já vou dar logo a minha opinião. Eu acho que sim, deve cumprir no Brasil. Foi condenado, fez o que fez, está aprovado. Tem até uma minissérie, se não me engano, do UOL, com os áudios do Robinho. Mano, não tem como dizer que ele não fez o que a justiça italiana disse que ele fez. Então, meu amigo, tem que pagar. Tá? Não vou ficar passando pano para estupro, não. Mas vamos ouvir aqui uns dos indícios de que Robinho vai ter que pagar no Brasil. É que ele virou pauta nessa emissorazinha aqui. E depois que você vê o que eles vão falar, eu vou mostrar o indício mais forte ainda de que ele será condenado. Vamos ouvir aqui o que a Saad falou. Vamos Porque lá. Esse episódio eu vi, tá repercutindo muito nas redes sociais dele lá no CT do Santos. Eu fico pensando se vai virar não, se a gente vai ver o tempo todo em imagens a cultura dos parceiros que assim, não é que o Robinho está sendo acusado e você pode dizer, olha, um jogador ou um colega pode dizer, vamos esperar. Benefício da dúvida, né? Sim, Eles estão falando em relação ao seguinte, aqui não é passar pano, aqui vamos supor você é o Robinho e você tem os seus amigos na roda de amigos de futeboleiros, né? E aí você cometeu um crime e foi condenado. Então ela está dizendo que esse cara, ele virou uma bactéria, que ninguém mais pode se aproximar dessa bactéria. Então eles ficam batendo no Robinho, aliás, nos amigos do Robinho, porque ainda tem contato com o Robinho. Imagina se você tem um amigo que já foi condenado por alguma coisa, tá? Você deixa de ser amigo dele? Como é que seria? Como pegaram no pé do Neymar porque disseram que o Neymar emprestou dinheiro pro Daniel Alves. Eles são amigos, independente do crime que ele cometeu ou não. Quem decide se vai continuar próximo ou não da pessoa é a pessoa em si, e não você, imprensa, que tem que decidir. Está condenado a 9 anos de prisão por pausar algumas partes para não dar problema. No Daniel Alves, é o mesmo caso. Eu queria ver essa solidariedade toda e essa complacência com a vítima. Então, é aquilo que eu falei, eles são amigos do condenado, no caso, né? Do agressor, do cara que cometeu o crime, e não da vítima. Talvez se eles fossem a vítima, eles teriam essa comoção, né? Com as vítimas desses crimes. O Tite também fez um comentário totalmente inapropriado, comparando um caso do Neymar, que depois foi levado à justiça e comprovou-se que havia ali ao menos a justiça, assim, a polícia, assim, considerou uma tentativa de estelionato com o Neymar. Cara, e o Tite foi bem escroto nessa história. Vai até o final que eu vou mostrar essa história pra vocês. Eu nem incluí nesse vídeo, mas eu vou incluir. Uma moça em Paris, com o caso do Daniel Alves. São coisas que não conversam, né? E que o caso do Neymar absolveria o Daniel. A cara de nojo dela. Você tá passando pano pro Neymar? Você está passando pano pro Neymar? É isso mesmo que eu tô vendo. O Alves, quando a justiça espanhola é muito rígida, a partir inclusive de sentenças muito brandas que foram proferidas em relação a casos de na Espanha. Então a lei espanhola é bastante rígida em relação a isso. No caso do Robinho, ninguém está falando aqui em perseguição política, né? Porque você pode questionar. E por que eles estão falando em perseguição política, né? Ele nem deveria tocar nesse assunto, já para não dizer que a política está envolvida no meio. Mas aí ele trouxe a merda ao ventilador. Por quê? Porque Robinho fez campanha pro Bolsonaro e ele é bolsonarista. Então, nós estamos em um governo petista, então há uma probabilidade muito grande, né? A gente sabe que o governo tá mandando em tudo, de que o Robinho sirva de exemplo. Mas como eu já falei, foi condenado. Se há possibilidade de pagar aqui no país, tem que pagar pelo que fez. Uma condenação que é feita por uma ditadura, perseguição política, claramente. Ninguém tá falando em racismo, não foi um ato de racismo.
não há nada. Houve um processo acompanhado ali diuturnamente pela imprensa, todo o escrutínio em cima, foram provas sendo produzidas e ajuntadas a esse processo. O processo do Robinho tem bastante prova, muito até mais prova do que o do Daniel Alves. Essas provas eram tão evidentes ali da culpa dele nessa questão, nessa acusação, que foi até rápido a sentença ser proferida também. Então, quer dizer, estão falando de uma democracia, a Itália, que tem uma justiça independente, que fez um processo acompanhando todos os ritos da legislação local e que não deixou margem para dúvida, quer dizer, ele participou. E não cabe recurso. Né? Não cabe recurso. E um criminoso condenado, como é o caso dele, que está condenado por estupro. Para de falar essa palavra, moço, que me complica. Solto. É a prisão da vítima. Que tá vendo que é uma jovem, albanesa, Puta que pariu, vou ter que censurar essas palavras boate todas. de Milão, e foi um coletivo, segundo a justiça italiana, do qual o Robinho participou. Não, eu fico muito impressionado aqui, a gente vê esses casos e aí fica sempre esse reforço de que o que acontece dentro do campo, e a gente fala isso aqui o tempo todo, parece que é como se dentro do campo só vale a bola rolando. Não tem nenhum outro tema, como se eles estivessem alheios a qualquer tema que está rolando na sociedade. Não, isso é um tema deles também, é um silêncio até um jogo que fure. Uma eterna infantilização. É impressionante, como né? se fosse. Mas por que eles são obrigados a se manifestar e falar? Mano, muita gente nem é amigo do cara, porque todos os jogadores têm que falar. Não tem que falar, mano. Os garotos, jovens, não sei o quê, são trintões, ou mesmo se não fossem vintões, a lei vale para todos, como já lembramos aqui. Ah, então se fossem jovens tá tudo bem. Não entendi muito bem, hein? Eu sou careca. Mas vamos à história. Antes de ir à história, eu vou mostrar o indício mais forte do porquê Robinho vai ser condenado. E é por conta disso aqui. A Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, que é o partido do atual presidente, tuitou isso aqui, ó. Mais do que na hora do STJ julgar e punir o Stu Robinho. Seu fim deve ser a cadeia, assim como foi com Daniel Alves. Que o rigor da lei seja aplicado e sirva de exemplo para outros homens, pelo fim da cultura do Stu. Então, meus amigos, apesar deles estarem falando que não tem nada a ver com política, eu acho que políticos não deveriam opinar para não ter essa dúvida de que estão fazendo algo por conta de política, já porque o Robinho tem uma posição política contrária. Mas a Globo pautando e a Gleisi postando isso aqui, pra mim está mais do que evidente que a condenação do Robinho é mais que certa. E o que você acha? Comenta aqui que eu quero saber. E pra você que ficou curioso com a questão do Tite, tá aqui, ó. Vamos ouvir o que ele falou. Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto, e eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas a pergunta era sobre o caso do Daniel, tá? E ele enfiou o Neymar no meio. Quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi, foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino, o segundo tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. A outro que ele... Bom, foi essa fala aí. Ele colocou o Neymar no meio do negócio e aqui o André Rizek, ele resolveu falar, né, sobre a fala. Falar sobre a fala do Tite. E ele caiu de pau no Tite. Ó. O Tite prestou um grande desserviço à sociedade ao traçar um paralelo entre o golpe de que o Neymar foi vítima com a condenação por estupro
do Daniel Alves. São fatos completamente diferentes. Neymar foi vítima de uma armação, comprovado, e o Daniel Alves foi condenado por estupro, comprovado pela justiça espanhola. As duas coisas são completamente diferentes e, ao traçar um paralelo entre elas, o Tite só reforça o imaginário machista de que a vítima de estupro pode ser também a culpada pela situação. Olha, eu não entendi que ele tenha levado para esse lado, mas você sabe que o pessoal da Globo tem que militar, né? Então ele vai militar muito Não aqui. Não pode ser. Tite também deixou claro que optou pela alienação. Preferiu não se informar sobre a situação do outrora homem de confiança dele, o qual ele levou para a Copa do Mundo. Assim, ele levou o cara pra Copa do Mundo. O cara não era... O Tite tem que saber o futuro. Ó, eu não vou te levar pra Copa do Mundo porque eu sei que daqui a 5 anos tu vai fazer uma coisa que você vai ser preso. Então é melhor não te levar porque senão lá na frente vão me condenar porque eu levei você na Copa do Mundo de 2015. Então é um paralelo que eles traçam também que eu não acho justo. Pô, quer dizer, todos os clubes que contrataram o cara, esses clubes têm que ser condenados. Porque eles tinham que saber que no futuro esse cara ia fazer uma merda. Ele diz que não tem todas as informações do caso. Isso é uma escolha, a escolha da alienação, porque todas as informações estão publicadas e registradas na imprensa brasileira, espanhola e do mundo. Mas o cara não é obrigado a ir atrás dessas informações. O cara trabalha, o cara tem um monte de coisa pra fazer da vida dele, e às vezes ele não quer, não tem tempo de se informar. E aí ele é perguntado de supetão em uma entrevista, e aí ele vai falar o que ele sabe por alto. Ele mesmo falou que ele não está ciente de tudo, ele não é obrigado a saber de tudo que acontece no Tite mundo. optou por não mergulhar nelas, o que me soa até estranho, mas é um direito dele. Claro que o Tite não tem culpa nenhuma pelo que fez o Daniel Alves. Assim como os senadores que levaram o Robinho para a Copa também não tem culpa nenhuma por aquilo que o atacante fez numa boate de Milão. Primeiro ele vai lá, ataca, dá a entender que se tivesse culpa, agora eu vou dizer agora, mas não então, tem. A questão não é essa. A questão é que, num país cuja violência de gênero é tão forte... Olha lá, começou, tá vendo? O que tem a ver com as calças? E num esporte tão marcado pelo machismo... Tá vendo? Olha lá, é só militância, só militância. Pela exclusão das mulheres, embora a gente esteja melhorando... Exclusão das mulheres? O futebol tá aí, sendo obrigado a existir. Por quê? Porque não tem público. Se não tem público, não gera renda, não dá dinheiro, não tem que existir, não tem como sustentar. Estão falindo clubes porque são obrigados a ter futebol feminino, que não gera renda nenhuma pro clube. Esse esporte não pode ficar neutro quando grandes personagens, emblemas do futebol mundial, se envolvem em crimes como que Robinho e Daniel Alves cometeram. A alienação é uma escolha. O que não pode acontecer é a desinformação. O que ele fez ontem foi causar desinformação. Mas peraí, então será que o Daniel Alves então foi vítima de golpe? Isso já foi respondido pela justiça espanhola. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem esse papel ridículo. Outra coisa é o Tite, cuja carreira é pautada pela correção, ele é admirado pela correção. O Tite é ídolo do Corinthians, dirige o Flamengo, treinou a seleção brasileira, e você pode até discutir se ele é bom ou não é bom técnico, mas me parece indiscutível que a carreira dele seja pautada pela correção. E aí alguém tão influente como o Tite traz uma desinformação sobre o caso, me parece grave. Olha, o Tite, o que ele esperava era que o Tite condenasse veemente ali o Daniel Alves. E o Tite resolveu falar que eu não sei de tudo, eu não tô por dentro de tudo, não sei o quê, mas ele já foi condenado. Então, se ele já foi condenado, você tem que vir aqui e macetar ele, nós tem que pisar na cabeça dele. E o Tite achou melhor, vou ficar de boa, não quero criar polêmica. E acabou criando polêmica por não querer criar polêmica. Mas é isso, o que você acha? Robinho vai rodar? Vai cumprir pena no Brasil? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo e compartilha nas suas redes sociais e se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectados.